Se mais alguém quer falar, o que vem assim de primeiro momento? Sejam verdadeiros com a tia. A tia Simone, ela deu já uma introdução hoje, mas assim, vocês como crianças, quando chega abril, o que vocês pensam assim? Até nós adultos, né? Mesmo sendo conhecedores da palavra. Ovo de chocolate, o coelhinho da Páscoa, não é? E às vezes, muitas vezes, isso no nosso ambiente escolar é muito enfatizado isso, né? É muito falado. Só que esse é o verdadeiro significado da palavra. Não entra um consumismo, esse negócio de ovo de chocolate, coelho de pelúcia, tudo para encher nossos olhos. Quem não gosta de um doce? Né, crianças? Quem não gosta de um docinho? Ainda mais chocolate. A tia Neide ama chocolate. Muito, muito. E o chocolate, o doce, traz alegria, né, para a nossa vida. É uma coisa que dá prazer, né? A gente fica todo feliz quando ganha uma caixa de chocolate. Agora, nessa época, um ovo assim, bem grandão de chocolate, do sabor, do recheio, né? Que gosta. E a tia trouxe essa palavra, Páscoa, para vocês. E a tia estudou que a palavra Páscoa em hebraico, ela significa passagem. Que quer dizer, vocês sabem o que quer dizer? Passagem. Passagem. Uma passagem, quando você está, né, no povo do Egito, quando a gente se encontra em escravidão, trazendo para nós, escravidão em quê? No nosso pecado. E quando nós pecamos, quando nós fazemos algo que não é da vontade do Senhor e nós não se arrependemos, nós ficamos escravizados pelo pecado. O pecado, o erro, ele nos escraviza. E hoje, a tia vai estar contando para vocês desde lá, né? A irmã Simone deu uma citadinha para vocês, lá da terra do Egito, quando o povo hebreu, o povo israelita ficou prisioneiro. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Crianças, vocês que participam da escola dominical, pode falar para a tia o que vocês acham? Alguém pode me falar? Eu acho que aqui Isso! Ai, que coisa mais linda! Esse que está entendendo de Bíblia. Ó, tá lá a palavra que a tia vai falar agora, desse recurso. É lá em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, versículo 2. A tia vai estar lendo lá. A tia sempre quer que vocês lembram, quando a gente vem ministrar a palavra para as crianças, é algo muito assim, muita coisa, então a gente tem que resumir. Eu não vou ler na Bíblia Sagrada, mas tudo que a tia está lendo lá está aqui, tá bom? Na Bíblia Sagrada. Porque é muito importante as crianças lerem a palavra. Amém? Toda a igreja, claro, né? Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Aqui, esse versículo, essa imagem, falando de quando Faraó fez o povo de Deus, o hebreu israelita, prisioneiro. E ali Moisés chegou lá. O Senhor pediu para Moisés e Arão está indo lá falar com o Faraó. Aí ele chegou lá e falou o que o Deus, né, o nosso Deus Todo-Poderoso pediu para soltar o povo dele. E o que o Faraó fez? Ele aceitou soltar o povo da escravidão? Aonde eles trabalhavam, eram judiados, maltratados. E por que esse povo estava lá? Por causa do pecado. Deus acabou permitindo esse povo ficar escravo na mão de Faraó. Ela é o quê? Ela
segunda praga, né? A praga das rãs, enfim, várias, né? Vocês vão lembrando aí, vocês que são da escola dominical, né? Caxias ensina, todos os nomes das pragas, até chegar na 10ª praga. E aí, crianças, né? Mandava Moisés lá com Arão falar, solta o povo do Senhor, e ele renegava. Então, o que o Senhor decidiu fazer? Está em Êxodo capítulo 12, 23. Êxodo capítulo 12, 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para os ferir. O que o Senhor fez na 10ª praga? Porque ele foi avisando. O faraó não quis obedecer. Ele falou que aqui é a matança dos primogênitos. Aí o Senhor falou, então eu vou matar todos os primogênitos. Um dos primogênitos, inclusive, era filho de Faraó. Então o que o Senhor inventou naquela? Aí entra aqui a primeira Páscoa. Que nem ela citou essa noite. A primeira Páscoa. Aí o Senhor falou para pegar o cordeiro puro, matar. Aí aquele sangue seria colocado nos umbrais das portas. Então, ó, pode ver que tá aqui, ó. Tá vendo esse sanguinho, crianças? Então, das casas dos egípcios, aonde, né, do povo que estava lá, o povo de Israel, o povo que morava lá no Egito, onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo do Senhor falou, não vai morrer ninguém. Não vai morrer primogênito. Mas aonde eles não tivessem colocado aquele sangue do cordeiro, ia morrer. E o que aconteceu? O filho de Faraó era um dos primogênitos e morreu. Precisou acontecer isso para Faraó permitir que o povo passasse, né? Fosse liberto, fosse livre. E o cordeiro aqui, quando aconteceu a primeira Páscoa, já estava mostrando a morte do nosso Senhor Jesus como cordeiro. Então, o cordeiro aqui é esse símbolo. O que aconteceu nessa primeira Páscoa? O Senhor falou tudo que era para fazer, e aí à meia-noite aconteceu tudo. Morreu os primogênitos, e aí aconteceu que o Faraó, né, o filho dele, quis fazer as ervas amargas para eles lembrar que quando eles estavam cativos, prisioneiros lá, pelo seu pecado, não foi fácil, foi amargo, doeu, foi muito difícil ficar lá, que é o que Jesus passou por nós. Doeu, que fala o símbolo, né, da verdadeira Páscoa, que a tia era a continuação aqui. Amém, criança? Primogênito, e aí sim que ele abriu mão do povo. Então falou, já que vocês querem ir lá, adorar esse Deus, vai lá, né, falou para Moisés, deixa eles ir. Então aí teve a primeira Páscoa. Aí eles fizeram tipo uma festa mesmo. Então por isso que fala a primeira Páscoa, né, como simbolismo da passagem deles da escravidão para a liberdade, para ser conduzido por Moisés para a terra prometida. Amém? O que vocês veem? O que vem à mente de vocês? A ceia do Senhor, que seria a última Páscoa. A tia vai explicar através do versículo. Mateus capítulo 26, 26 ao 28. 26 ao 28. Depois eu vou me colocando, né? Tá. Eu vou ler o primeiro, ó. O versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos. E disse, tomai, comei, e isto é o meu sangue. Aqui é a última Páscoa, antes de Jesus morrer, antes dele passar. Tudo que ele passou na cruz, ele teve a última Páscoa com os seus discípulos, onde ali também ele foi traído, né? Ele falou, né, que Judas ia trair ele, e ele estava ali. Aí ele foi falando, por isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, porque aqui já estava falando do que ia acontecer com ele, que é derramado por muitos para
Pode colocar. Aí pode colocar o sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então aqui entra a última Páscoa de Jesus na terra, ali com seus discípulos. E ali ele já estava falando do que ia acontecer com ele. Que o corpo dele ia ser machucado, moído, e que o sangue dele ia ser derramado. Então o cordeiro de lá já de trás, lá do povo de Egito, que foi sacrificado, que pegou o sangue, já estava simbolizando a morte do verdadeiro cordeiro. Quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então essa foi a última ceia. Ele ali com seus discípulos se preparando para a sua morte. A cruz, igreja, a cruz e o cordeiro. A tia vai ler a palavra. Isaías capítulo 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Nosso Rei Jesus. Ele foi levado, então não é sobre o coelhinho, é sobre o cordeiro. Glória a Deus. Não é como foi o coelho que morreu na cruz pelos nossos pecados. Foi o nosso Jesus, simbolizado o cordeiro. Olha que palavra esse versículo. Esse versículo, Isaías 53, é muito forte. Ele morreu como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca. Quer dizer o que? Ele não reclamou. Ele fez tudo isso por quê? Por amor. Ele sofreu lá na cruz, derramou seu sangue lá na cruz, usou coroa de espinhos, sangrou, teve seu corpo totalmente cortado. Ele foi oprimido, judiado, mas ele não abriu a sua boca. Então ele sofreu por mim, pelas irmãs, pelos irmãos, pelas crianças. Por quê? Porque ele quis dar Deus, nosso Pai, ele quis dar uma oportunidade de salvação para nós. Porque nós, antes mesmo, quando a gente está no ventre da nossa mãe, as pessoas falam assim, a criança não peca. E eu sempre costumo dizer isso. Que todos nós viemos sobre o pecado. Porque quando aconteceu tudo aquilo com Adão e Eva, o que aconteceu? O primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado? A desobediência. Pode falar, filho, pode falar. Comeu, do fruto. Isso. O papai do céu falou, não pode fazer isso. Eva, Adão, não pode comer do fruto da árvore da vida. O que eles fizeram? Eva foi lá, pegou e aí do marido, que tinha sido avisado por Deus. Quem estava mais errado? Não sei, mas o marido, como sacerdote, foi avisado. Ele poderia ter falado para Eva, Vamos lá. A palavra do Senhor diz que todos pecaram. Então, a gente não pode dizer que criança não tem pecado, porque eu escuto muito isso. Criança, ela pode sim nascer bebezinha, bonitinha, não tá ali sabendo de nada aqui das malícias, mas lá no símbolo do que tudo aconteceu, sim, ela já nasceu no pecado. Como que vai passar isso? Quando ela aceita Jesus como seu único e suficiente. Então, criança tem que aceitar Jesus. Não, mas ele já nasceu no berço. Ele já nasceu no berço cristão, então ele já é. Não, criança tem que abrir a boquinha, como diz a palavra do Senhor também, tem que abrir a boca e confessar com a sua boca, com o seu coração, e crer no que Jesus passou na cruz. Tem que crer no que o Pai, o amor do Pai foi tão grande, como a gente leu aqui hoje. Ele
esse filho foi obediente. Ele poderia estar falando, eu não vou descer lá. O Senhor deu tanta chance para esse povo, agora eu vou ter que ir lá ainda morrer uma morte de cruz que eu não mereço. Mas o amor falou mais alto pelas nossas almas. Então o Senhor quis dar essa oportunidade das nossas vidas, de nós termos as nossas almas salvas. Então, crianças, vamos cuidar das nossas almas. Igreja, o que tem aqui? Olha aqui. Igual esse cenário maravilhoso que vocês montaram aqui, que eu amei. Ressuscitou, quando ele foi colocado, ele morreu. Aí lembra, aconteceu isso com ele. Ele foi crucificado. Passou por tudo que ele passou, ele morreu. Mas ele tinha falado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Chega aqui no versículo. Lucas, capítulo 24, 6. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrar de como vos falou, estando ainda na Galileia. Então, Maria Madalena foi lá no túmulo. Aí lembra que foi até falado aqui no louvor, a irmã citou também. E aí ela olhou e assustou, porque ela não estava lembrando. E olha, ele falou, eu avisei quando ela ainda estava na Galileia, quando ele passava pela terra fazendo as suas obras com seus discípulos. Mas ela, não sei se ela me esqueceu, ou talvez não creu muito, que ele iria voltar. Ele prometeu que ele iria voltar. No terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele morreu na sexta-feira. E no domingo de manhã, glória a Jesus ressuscitou. Aleluia! Está escrito aqui, ele vive. Ele vive. Por isso que nós estamos aqui. Porque ele vive. Nós temos o privilégio, a oportunidade de ter ainda a salvação das nossas almas. Nós não vamos conseguir se nós não se arrependermos de verdade dos nossos pecados. Se nós continuarmos querendo ser escravos do pecado. Mas se nós, porque pecar todos pecam, todos nós pecamos. Todo mundo peca. Se a tia Meire fala que não peca, então já era para ter subido para o céu. Todos nós pecamos, seja em palavras, seja em pensamento, seja em atitudes, seja até mesmo duvidando do poder do nosso Deus. E quando nós duvidamos do poder do nosso Deus, que Ele pode fazer pela nossa vida, nós estamos pecando. Porque nós falamos tanto da grandeza dele, mas na hora de nós usarmos a nossa fé, parece que ele fica tão pequenininho. Ele fala de mim todo dia, ela prega no serviço, mas na hora que é para ela usar a fé que ela tem em mim, ela esquece de tudo que eu fiz por ela. Ele esquece de tudo que eu fiz por ele naquela cruz. Que eu padeci e não foi bom, foi para trazer salvação. A Bíblia, o mundo jaz no maligno, sim. Mas nós, se nós servimos a Deus de corpo, alma, espírito, entregar a nossa vida com intimidade, Ele morreu e ressuscitou. Então Ele não está mais lá no túmulo. Ele não está mais lá naquela cruz. Amém? E essa é a verdadeira Páscoa. Ele passou por tudo que passou por nós. A Páscoa fala da morte e da ressurreição de Cristo. Então, crianças, essa é a verdadeira Páscoa. Não tem problema vocês querem comer um chocolatinho. Não é o ovo, é a cruz. Não é o cordeiro. Não foi o coelho, foi o cordeiro. Que depois virou o leão da tribo de Judá. O leão que luta até hoje por nós, pela nossa salvação. Ele quer nós na presença dele. Ele não quer perder nenhuma alma, porque não foi em vão o sacrifício que ele fez naquela cruz. Então, enquanto estamos vivos, respirando, temos a oportunidade de cuidar da nossa alma, para um dia nós conseguirmos alcançar o céu. E depois que aconteceu isso, crianças, aqui no versículo Lucas, capítulo 24, 51. E aconteceu que
abençoando ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Então, depois daquele dia que ele ressuscitou, que ele apareceu com a Maria Madalena, com os discípulos, e falou para eles: sai falando que eu voltei, que eu vivo. Ele ficou ainda alguns dias ainda na terra, mas depois chegou a hora dele voltar para onde? Para o Pai, para o céu. E a palavra do Senhor diz, isso, filho, para o céu. E a palavra do Senhor diz, lá quando ele ainda estava na terra, ele falou: eu vou para o meu Pai, vou preparar um lugar. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Aleluia. Ele está esperando nós lá, gente. É fácil? Não é fácil. Ganhar os céus é pela força, não é pelo sacrifício. Mas ele prometeu. Aleluia. Ele tem lá. Aleluia. Muitas moradas. Traduzindo para as crianças, na casa do meu Pai tem muitos quartos para vocês. Jesus não quer perder a alma de nenhuma criança, embora o mundo hoje em dia tenha investido muito nelas. Está colocando muita coisa que não tem nada a ver na mente das nossas crianças, por isso que a gente tem que prosseguir, ensinando na escolinha bíblica, fazendo palestra para crianças, para os pais, tentando colocar de alguma maneira que se nós não se preocuparmos com os nossos filhos, o que vai ser o futuro deles? Porque Jesus vai voltar, ele já disse. Ele vai voltar no piscar de olhos. Ele disse: eis que cedo venho e sem demora. Quando fala isso, as pessoas falam: ah, mas eu estou esperando. Ele não volta. Mas quando ele fala assim, ele não está dizendo de um tempo que tem que estar escrito: ah, vou voltar tal dia. Ele está falando que é qualquer momento. Ó, quando a gente pisca. Dá tempo de pensar alguma coisa? Dá tempo de... Não. Aí a Bíblia fala um piscar de olhos. Então não vai dar tempo. Então a gente não tem que ficar esperando data. O mundo às vezes fala de data. Né? Então as pessoas aí, uns vídeos, profetas do caos, vamos dizer assim, falar umas coisas, mas a heresia põe até data. Quando, gente, nem ele fala que nem ele sabe. Ele vai voltar quando o Pai mandar ele voltar. E vai ser um piscar de olhos. Então, igreja, vamos estar preparados. E ele, depois do que aconteceu, que ele ficou aqueles dias na terra ainda, ele abençoou aquele povo. Ele falou tudo que ele já tinha falado durante a caminhada dele aqui na terra, que ele ia ir. Mas um dia ele ia voltar. E outro, ele foi lá para preparar. E eu não vou estar aqui com vocês, assim, literalmente, ele quis dizer. Mas vou mandar um Consolador. Aleluia. Aleluia. E é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ele mandou para nós. Então ele vai voltar. Então vamos ficar firmes, igreja, com esse Jesus. E crianças, lembre-se sempre disso. A verdadeira Páscoa é tudo. Olha aqui, Jesus, que lindo. Ele voltou para o céu depois que ele ressuscitou. E é lá que ele quer todos nós. Então vamos cuidar da nossa vida. Vamos se arrepender todos os dias do nosso pecado. Todos os dias. Ah, porque hoje eu vou se arrepender e não vou fazer a mesma coisa. Porque não é problema, não é pecar. Porque, claro, se a gente puder parar de pecar, melhor ainda. Porque aí Jesus já vem, já nos resgata e, né? Mas o problema não é esse. O problema é pecar e não ter arrependimento. Senhor, quando a gente busca isso aqui, ler a palavra, ensina as crianças a palavra. Eu falo, louvar é muito gostoso, cantar é muito gostoso, é maravilhoso, porque você está se derramando ali, adorando a Deus no cântico. Mas a palavra, é ela que cura, é ela que liberta, é ela que transforma, e é ela que vai nos levar para o céu. Amém, igreja? E, crianças, lembre-se disso. Quando alguém chegar e você fala assim, não, a Páscoa é chocolate. A Páscoa é o ovo lá de chocolate, gostoso para comer. E o ursinho de pelúcia, coelhinho. Isso aí é uma coisa simbólica que a tia não vai entrar nesse mérito hoje aqui de explicar, porque a tia vai explicar tudo. Isso é muito bom as tias estudar e explicar nessa linha para eles. Por quê? É uma coisa que veio realmente só para consumismo. Né? Que
pastor, mais uma vez, por esse privilégio. E eu gostaria de estar fazendo um convite aqui. Eu creio, né? Todo mundo aqui já aceitou Jesus como seu único Salvador. Mas eu gostaria de estar fazendo esse convite. Se alguém ainda não confessou Jesus como seu Salvador, com a boca, como a palavra do Senhor diz, e com o seu coração, e tiver esse desejo de confessar e aceitar, vocês, crianças, eu não sei se todas já fizeram esse ato, de vir aqui na frente, confessar com a sua boca, com o seu coraçãozinho, que você aceita Jesus sim, como o único suficiente Salvador da sua vida. Ou a igreja também, se tiver alguém que precisa se reconciliar com o Senhor, de uma maneira mais verdadeira, né? De uma intimidade maior com Deus também. Amém? Tem alguém das crianças que quer confessar Jesus ou já confessaram? Quer? Quer? Amém. Uma semana, Senhor, abençoada para essas crianças. Livra elas do mal, Senhor. A mente, Pai, de cada criança, Senhor. Senhor, visite a mente, Pai. Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. O Senhor venha trazer a renovação da mente na vida dessas crianças. Aonde o inimigo muitas vezes está querendo colocar, Pai, o ninho dele na cabeça dessas crianças. A maldade dele na mente dessas crianças. Mas que nesta noite, através desta palavra, Senhor, da palavra, Senhor, essas crianças sejam livres de todo pensamento que não vem da parte do Senhor. De tudo aquilo que não provém de ti. Mas que a mente delas sejam renovadas, transformadas, e elas comecem a pensar daquilo que vem do alto, dos céus, Pai. Em nome de Jesus. E livra cada criança de todo olhar altivo, de toda maldade, de toda palavra contrária, de tudo aquilo que o inimigo quer implantar em seus corações, que não provém da parte do Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda seta maligna, tudo aquilo que vem contra a vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Em nome de Jesus. E cuida, Senhor, dessa geração. Cuida, Senhor, que eles possam ser cantores, pregadores, ministrantes da Tua palavra, intercessores, usados para esse tempo, para essa geração. Em nome de Jesus. Amém.